Deus conhece cada um dos nossos dias. A Bíblia nos ensina que nós somos fortalecidos por Ele para enfrentarmos a batalha de cada dia. Esse é o estudo de número 1160 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus ele continue te abençoando. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. É importante acreditarmos que somos sustentados pelo Senhor, que somos protegidos, guardados e cuidados pelo nosso Deus. E Ele nos sustenta dia após dia, enquanto estamos aqui nessa peregrinação. Vamos ao nosso tema. Basta cada dia o seu mal. Nosso texto base está no livro de Mateus, capítulo 6, verso 34, que diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. E tem outra versão que fala assim: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmos, pois em cada dia nós temos a batalha, mas também nós temos o Deus vencedor, o Deus que batalha conosco e o Deus que batalha as nossas guerras. A Bíblia ela nos ensina que nós temos capacidade para fazermos um planejamento. Provérbios capítulo 16, verso 1, ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. A Bíblia nos ensina que os nossos planos, os nossos planejamentos podem não se concretizar, pode dar em nada, mas que nós devemos colocar o Senhor sempre em primeiro lugar, dar a Ele a primazia das nossas vidas, porque é Ele quem dará a última palavra. Provérbios capítulo 19, verso 21 diz: o ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Precisamos aprender a confiar plenamente no Senhor, porque é o Senhor que conhece o dia de amanhã, o Senhor está no dia de amanhã, Ele é soberano e Ele nos conduz de vitória em vitória. O nosso Jesus nos ensina que devemos ser cautelosos, prudentes e devemos agir com sabedoria. Lucas capítulo 14, verso 28, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Devemos, antes de iniciarmos alguma coisa, algum projeto, veremos se teremos condições de realizarmos até o fim. E também devemos aprender a dominar a nossa preocupação. Não podemos ser dominados por ela. João capítulo 14, o verso 1 e o verso 27, olha o que Jesus nos ensina, e eu tenho trazido esse versículo nos outros estudos, que diz assim: não permitais que o vosso coração se preocupe, credes em Deus, crede também em mim. Olha o que Jesus ainda fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Nós podemos passar por momentos adversos, mas nos momentos adversos nós devemos desfrutar da paz, a paz verdadeira que está em Cristo Jesus, porque o nosso Senhor, Ele é o príncipe da paz e Ele nos dá da paz real. A preocupação é uma ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento. Ela traz apreensão, inquietação, a preocupação traz aflição e também um desassossego. Ela é uma ansiedade, traz agonia, traz angústia, ela traz um medo, traz temor e também traz tormenta. E o nosso Jesus nos ensina que não devemos nos inquietar e nem nos preocupar. Mateus capítulo
capítulo 6, verso 25, portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Muitas pessoas ficam angustiadas, ficam preocupadas com a alimentação, com vestes, e elas não percebem que a preocupação está dominando o coração delas. Elas não percebem que elas estão sendo cada dia mais e mais dominada pela ansiedade, pela preocupação. E o apóstolo Paulo, ele ensina que não devemos estar inquietos, mas nós devemos estar em oração, para podermos ter a paz de Deus reinando em nós, e não reinando em nós a ansiedade ou a preocupação. Filipenses capítulo 4, verso 6 e verso 7 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com a ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nós podemos em todo tempo ser guardados pela paz do nosso Deus, a paz que vem do alto para nos dar calma, serenidade, para nos trazer esperança e nos ajudar a estarmos confiantes plenamente no amor, no cuidado, na proteção e na misericórdia do nosso Deus. Muitas pessoas vivem preocupadas com o dia de amanhã, elas ignoram o momento presente, elas sofrem pelo futuro, elas se esquecem que o dia de amanhã pertence ao nosso Deus, não pertence a nós, como nos ensina o nosso texto base. Vamos rever? Mateus capítulo 6, verso 34, vou trazer na versão da Bíblia NTLH. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Não precisamos antecipar o futuro, não podemos ignorá-lo também, mas nós devemos viver um dia por vez, vencer um leão por vez, e não sofrermos pelo dia de amanhã, alimentando ansiedade, preocupação e inquietude. Tiago, irmão de Jesus, ele nos faz um alerta. Tiago capítulo 4, verso 13 e verso 14. Agora, prestai atenção, vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã, que é a vossa vida. Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Muitos querem ignorar que nada está no seu controle. A nossa vida, ela está no controle do Criador dos céus e da terra. Ela está nas mãos do Deus vivo, poderoso. Ela está nas mãos do Deus Altíssimo, do Deus soberano. Jó capítulo 14, verso 5 diz: tu já avaliaste quantos meses e dias cada ser humano vai viver? O tempo de vida de cada pessoa já está decidido e não há ninguém que possa mudar isso. Jó reconheceu a soberania do nosso Deus. Ele reconheceu que a vida dele estava diante de Deus e tudo é decidido pelo nosso Deus. Jó também reconheceu que aqui na terra todo ser humano passa por desapontamentos e por dificuldades. Jó capítulo 14, verso 1, o homem nascido de mulher tem vida curta e passa por muitos desapontamentos e dificuldades. Desapontamentos são sentimentos daquelas pessoas que não tiveram suas expectativas e vontades concretizadas. Jó, ele reconheceu que
todos estão sujeitos aos desapontamentos e às dificuldades e que os dias são cheios de inquietação. Nós podemos então dizer que a inquietação pode ser resultado dos desapontamentos e das dificuldades. Nós podemos pegar esse gancho e nos lembrar da advertência do nosso Jesus. João capítulo 16, verso 33, olha o que Jesus nos diz. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Nesse mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Nosso Senhor Jesus alertou aos discípulos que eles deveriam ter fé, deveriam ter coragem. Nosso Jesus disse isso antes da morte dele. E Jesus estava ensinando que acontecimentos adversos virão, mas quem está vivendo em Cristo tem promessa de paz e de vitória, pois o nosso mestre, ele venceu até a morte, e nele, o que a Bíblia nos ensina? Que nós somos mais que vencedores. Não adianta nos amedrontarmos, nos inquietarmos e muito menos nos desesperar pelo dia de amanhã. Sabe por quê? Pois o dia de amanhã está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e nós temos a promessa da presença gloriosa do nosso Senhor conosco. Mateus capítulo 28, verso 21, Jesus, o nosso mestre, diz, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim, olha que promessa tremenda, eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. É necessário obedecermos as orientações do Senhor, permanecermos nele, buscarmos a gloriosa presença, porque nós temos a promessa de não estarmos sozinhos no dia do amanhã. Nós temos a oportunidade de estarmos vivendo na presença, na dependência do nosso Deus. Então é muito importante nos lembrarmos que o nosso Deus, ele cuida de nós em todo o tempo. Salmo 145, verso 17 ao verso 20 diz: o Senhor é justo em todos os seus caminhos, ele é fiel em todas as suas obras. O Senhor está junto de todos aqueles que invocam seu nome, de todos que clamam por sua presença com sinceridade. Assim, ele realiza os desejos daqueles que o reverenciam, ouve-os clamar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam. Nosso Deus é fiel, nosso Deus cuida dos seus filhos, ele não nos desampara em nenhum momento. O nosso Deus, ele nos ajuda, nos salva, ele ouve as nossas orações e ele responde. Isaías capítulo 41, verso 10 e verso 13 diz: por isso não temas, porque estou contigo, não te assustes, porque sou o teu Deus, eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e declaro: não temas, eu te ajudarei. Aleluias, louvado seja Deus, porque além da presença gloriosa dele estar conosco, ele nos ajuda, nos sustenta, nos fortalece. Ele é o Deus provedor, é o Deus de toda provisão. Salmo 104, verso 13 ao verso 15 diz: é ele quem dos seus altos patamares rega as montanhas, e a terra se sacia do fruto de suas obras, faz brotar a erva para o gado, as plantas que o homem cultiva, tirando da terra o alimento, o vinho que alegra o coração, o óleo que dá brilho às faces e o pão que sustenta o vigor dos seres humanos. É o Senhor, não é o homem que faz a chuva cair, que faz brotar a erva, que provê todas as coisas. Deus, ele é provedor, Deus, ele é o nosso Jeová Jireh. Nós precisamos dizer para nós mesmos:
o tempo todo quem é o nosso Deus, porque Ele é maior que as preocupações, Ele é maior que os problemas, que as dificuldades. Ele é bondoso, Ele é o Pai amoroso, Ele está conosco em todos os tempos. Eu vou começar a concluir, eu vou citar o profeta Jeremias nos ensinando que não devemos nos desesperar, nem nos inquietar e muito menos desistir. Vamos lembrar como Jeremias fazia. A primeira coisa que Jeremias fazia, ele depositava no Senhor a confiança plena. Lamentações capítulo 3, verso 24, dizendo assim: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele depositarei toda a minha esperança. O profeta Jeremias, diante do sofrimento, da tristeza, da angústia e do pesar, ele se voltava para Deus, colocando no Senhor a plena esperança e a confiança. A segunda coisa para pensarmos é que Jeremias trazia à mente dele, à memória dele, aquilo que dava esperança. Lamentações capítulo 3, verso 21 e o verso 22 diz assim: contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. É muito importante trazermos à nossa mente o que nos traz esperança e não ficarmos alimentando preocupações com palavras que trazem incredulidade, que trazem desconfiança, que entristecem ao nosso Deus. São palavras que nos faz sermos inseguros e termos medo. Mas o que Jeremias nos ensina? Que nós devemos trazer à nossa memória a bondade do nosso Deus, a misericórdia do nosso Deus, a graça do nosso Deus. Eu vou concluir dizendo para você: não permita que o seu coração esteja vivendo prisioneiro da preocupação, da ansiedade ou da angústia. Viva o dia de hoje se alegrando no Senhor, entregando ao Senhor todas as coisas e confiando plenamente na fidelidade, na bondade e na misericórdia do nosso Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te faço o convite para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.